graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos de todo o Brasil, de toda a terra, se possível, que estamos na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, no seu ambiente de lazer, com o programa Tudo pela Graça. Até porque tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, pelo amor, pela misericórdia dele. Todos os sábados estamos aqui às 14 horas. Eu espero que você divulgue ao máximo. E olha, dentro de algumas semanas nós estaremos em modelo de TV, através do YouTube, cobrindo todo mundo com a nossa atividade, com o nosso trabalho para a honra e glória de Deus. E aqui, como sempre, temos entrevistas, temos música, temos coisas interessantes e agradáveis para o nosso enlevo espiritual e para que Deus se agrade de nós e continue nos abençoando. Vou convidar aqui um pastor amigo, jovem, que nós temos uma história bastante interessante, de bastante proximidade. Pastor Éden Casolari, vem cá. Gordura pura, né? Cada vez mais gordo ou cada vez mais mentiroso, né? É verdade. É bom entrevistar as pessoas, que sempre tem história interessante, né? Na vida das pessoas, né? Verdade. Esse jovem pastor, quantos anos, Zé? 27. 27 anos? Rapaz, eu estou ficando velho. Você não, né? Estou ficando velho. Ele era membro da igreja que eu pastoreava. Sim. Aliás, eu batizei você? Sim, senhor. Eu batizei você? Rapaz, tem certeza que a água estava boa naquela época? Eu nem lembro dela. Estava boa. Nem lembro dela. Eu tive o privilégio de batizar esse jovem aí, porque ele continua jovem. Tá? E jovem mesmo, jovem em espírito, jovem na força, jovem na determinação e jovem no ardor do Evangelho de Cristo Jesus. Pela graça. E ele era funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? Sim. Era empregado. Não fazia nada lá, ganhava bem, quase não andava, sua vida era tranquilinha na cidade, né? Mas gente finíssima, casado com uma ovelha minha, naquela época já era ovelha. Ele é filho de um diácono, não sei, depois pastor Joaquim, também. pastor Joaquim. Pastor Joaquim, né? Tempos bons aqueles. E um dia, só por curiosidade e até um pouco de graça, eu cruzei com ele na lateral do templo. Ele estava descendo das partes dos fundos e eu subindo, e a parede era bem próxima de uma pedreira bem próxima da parede, o caminho era meio estreito. Eu cruzei com ele, eu parei e virei para ele e falei o seguinte: Ué, você tem um segundo grau, naquela época chamado segundo grau, hoje é ensino médio. Tenho. Você não faz a faculdade de teologia? Ele disse assim: mas eu não sou chamado. Eu digo: não tem problema, faz, que se Deus resolver te chamar, você está preparado. Ele falou: é mesmo, né? Fez. O que você sentiu naquele momento? Você me achou louco? Bom, louco sempre foi, né? Bom, mas isso é um privilégio para mim. Louco eu sempre fui, né? Pastor, então é uma alegria, um prazer estar aqui com o irmão. Tá? É uma alegria mesmo. A minha surpresa com a palavra do pastor foi porque eu tinha pouco tempo de batizado. É mesmo, tinha um ano já? Um ano. Um ano de batizado. Batizado é 29 de abril de 89, praticamente no ano seguinte o irmão me chama para fazer o seminário. Eu não chamei para o ministério, chamei para fazer o seminário. Quem chama o ministério é outro. Isso. E eu disse, as minhas palavras foram essas: eu não tenho chamado. Não tinha mesmo, não, eu sei disso. E a resposta estava pronta. Quer aprender? Falei: quero, então faça. Se Deus chamar, está preparado. Mas essas coisas, Éden, que acontecem na nossa vida, que dá esse privilégio de rir, de descontrair, de agradecer a Deus por aquele momento que vivenciamos, são produzidas por Ele também. Sim. Não são pelo nosso intelecto, não é pela mesma capacidade de perceber que vocês eram um chamado em potencial. Eu não percebi isso. Sim. É aquilo que a Bíblia, se você pode fazer alguma coisa e você não faz, você comete pecado. Isso é a Bíblia que diz. Então, naquele momento, o que eu podia fazer, na sua passagem ali, o que eu podia fazer era isso: chamar os seus curso de teologia. Que antes disso, Deus já tinha chamado, já tinha vocacionado, já tinha qualificado você potencialmente para o ministério. Mas ele precisava que um maluco chamasse você para fazer o curso de teologia. Eu dou muitas graças a Deus pela minha maluquice, sabia? Porque eu não tenho freios. O que vem à cabeça a fazer, aliás, a Bíblia diz que vem à sua cabeça a fazer, faz-o segundo as suas posses e sua força. E você fez a formação teológica. A primeira igreja que você pastoreou, qual foi? Em 98, 27 de dezembro de 98, eu fui consagrado a pastor
e tomei posse no dia seguinte na Igreja Batista Monte Verde. Que eu pastoreei depois interinamente, sabia? Isso, distrito de Cambuci. Cambuci. Que era antigamente era o primeiro distrito, era a sede do município. Era ali. Sede, era ali. Monte Verde. Depois pastoreei, fiquei 6 meses lá como... Aí lá eu fiquei 2 anos e 5 meses. Pastor interino. Dali você foi para... Retornei para a segunda igreja. Para a segunda igreja, de lá você foi para Friburgo, não é isso? Aí fiquei até janeiro de 2006. Aí tomei posse em Nova Friburgo, em fevereiro. Lá você ficou um tempo bom. Fiquei 12 anos. 12 anos naquela igreja. 12 anos. A terceira igreja, como é que é? O central? A terceira igreja, a Igreja Batista Central, terceira igreja. Terceira igreja Batista de Nova Friburgo. E voltou para Itaperuna, para a segunda, e agora você está na... E 16 de novembro do ano passado, tomei posse na Igreja Batista Guaritá. Guaritá. Que a cidade de Itaperuna tem impregnada de igrejas de todas as denominações, né? Tem casa de oração lá, tem umas 5, que é meio rara, Sim. São 5 igrejas, casas de oração lá. Igreja presbiteriana tem várias também. Várias. Metodista só tem 2, que eu saiba, só 2. Do Brasil e a Wesleyana. Wesleyana. É. Metodista só tem 2. Que eu saiba. Não, tem mais. Tem uma outra lá lá da SEAB, que eu não sei qual é, mas tem uma metodista lá, que é do Brasil. Então são 3 igrejas metodistas por lá. É um trabalho bastante avançado. Como você se sente de empresário, sair de empresário para ser ministro do Evangelho, rapaz? Quando estava na metade do seminário, nós tivemos uma conferência com o pastor Elton Rangel, falando sobre demônios, né? Demonologia. Naquele seminário, numa conversa com ele, quando ele me perguntou se Deus mandar você para o Amazonas por um salário mínimo, você vai? Eu respondi para ele com toda a segurança e disse, pastor, na hora, mas Deus não vai me chamar só a mim, sou casado, vai chamar minha esposa também. E foi naquele ano que eu tive a convicção do meu chamado para o ministério. E a partir do momento que eu tive essa convicção, eu, até mesmo na própria empresa, quando tinha oportunidade de fazer curso, de aumentar o salário, ir para outros cargos, eu não fazia, porque eu tinha certeza de que eu estava ali de passagem. Tanto que em 2006, quando eu pedi demissão, os colegas mesmo, que não são evangélicos, eles falavam, Éder, nós sabíamos que você não ia ficar aqui. Nós sabemos que Deus tem um chamado para a sua vida e o seu trabalho é esse. O seu trabalho é esse. Então eu louvo muito a Deus por isso. Muito a Deus. E realmente Deus me chamou, não para ser empresário, não para ser gerente, né? Estou brigando. Não, aproveitando a oportunidade. Deus me chamou para pastorear, para ser pastor. Cuidar de vidas, e é o que eu amo fazer. Pois é. Se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu seria um fracasso de homem. Tá? Eu sou pastor, claro que fui empresário, tenho profissões, mas em todo o lugar que eu atuei tendo como foco central o ministério. Sim. O servir a Deus. Você não tem que servir a Deus só no chamado ministério, tem que servir a Deus em todas as frentes que são abertas pelo próprio Deus para você. Sim. Mas Deus não abre frentes iguais para todo mundo. Tem muitos que ele chama só para o ministério e é bom que ele cumpra o ministério com alegria, com amor, porque se não fizer, está lascado. Ele me chamou para algumas outras coisas. Eu tenho procurado servi-lo bem, ou pelo menos razoavelmente bem, a não descontentá-lo, porque dar em rota de colisão contra Deus não é negócio. É melhor estar trilhando os caminhos dele. O que eu faço hoje é para a honra e glória de Deus. Não é para mim, é para a honra e glória de Deus. Mas a sua formação teológica aconteceu na esteira da fundação daquela Faculdade de Teologia em Itaperuna. Foi uma coisa fora do comum, né? Sim. Abrir-se aquele curso ali, naquela época, e ter ali, vários pastores já se aposentaram, daqueles formados ali. Sim, sim. O primeiro a ser consagrado já morreu. Já morreu, que é lá de Muriaé, era de Muriaé, pastor João Carlos Gonçalves de Azevedo, né? E foi o primeiro, foi consagrado para Miraí, igreja de Miraí, e já está com Cristo. Bem, eu continuo por aqui, eu não sei o que Deus está segurando aqui, mais tempo, eu não estou aguentando mais. Pastor Heitor, eu sempre digo, quando fala-se, né, de Heitor,
Eu sempre digo que Deus, a palavra até do Senhor, Deus usa no tempo dele, da forma como Ele quer. A gente sempre brinca, né? O Heitor, né? Mas o Heitor, para mim, sempre foi um visionário, um homem de Deus, que Deus usou e tem usado. Você já ouviu falar, naturalmente, que o Heitor é maluco, né? Sim. Algumas vezes? Poucas ou muitas? É um maluco que Deus usa. Pois é. Essa questão é muito próprio do ser humano achar que aqueles que fazem coisas diferentes, que trabalham mais do que os outros, que são corajosos para entrar em certos caminhos, que preocupantes até, são chamados de maluco. Depois da última conferência que eu fiz em Brasília sobre clonagem humana, um pastor que eu não sei quem é, graças a Deus não sei, disse que o Heitor é maluco. Mas veja bem, essa foi a terceira ou quarta maluquice que eu pratico que deu certo. Então, pode contar comigo para maluquice. Porque, na verdade, não é maluquice. Na verdade, é uma certa intrepidez e a consciência de que, se Deus quer que eu faça alguma coisa, não farei pelas minhas forças, nem pela minha sabedoria, mas será pelas forças dele, pelo saber dele. Porque nós somos, tanto você quanto todos que passam aqui, todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Deus realiza a sua obra, mas ele precisa de ferramentas. Ele precisa de ser instrumentos. Sim. E os instrumentos dele são homens que ele chama. Quantos desses instrumentos cheios de dedos, com medo de fazer, puxa, eu vou quebrar a cara nesse negócio, e às vezes quebra mesmo, né? Mas é Deus quem opera tudo em todos. Então eu não tenho medo, se ele me chamar a fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas você está louco, você já tem idade. Quando eu vendi o Grupo Redentor, você sabe disso? Sim. Há poucos anos atrás, alguns pastores, agora está na hora de Heitor parar, ir lá para a Real do Cabo, ficar lá o tempo todo naquele apartamento de frente lá para a prainha, e já para, não tem que fazer mais nada. De repente começa a fazer. Ele está doido, porque já está na hora de parar. Mas parar por quê? Só porque eu estou com 78 anos? Por que eu tenho que parar? Tanto servo de Deus passou disso, 100, 200, 900 anos. Eu sou candidato, aí um pouco mais à frente, certo? Mas brincadeira tem hora, mas de brincadeira em brincadeira a gente vai servindo a Deus. Éden, você voltou para pastorear agora efetivamente uma igreja no centro da cidade. Itaperuna é um centrão mesmo. E a Vinhosa é o segundo, acho que o primeiro bairro, né, em população atualmente da cidade de Itaperuna, né? E tem mais igrejas batistas ali, né? Tem mais umas duas ou três? Tem mais duas. Mais duas, a quarta e a São Mateus. E há a possibilidade de outras ali ainda. Sim, tem uma congregação ali. Tem mais uma congregação ali. Bairro Colibri. Colibri. Que, embora seja um outro bairro, mas está mais ligado a Ceabe do que qualquer outro bairro da... Não, está ligado a Boa Fortuna. É Boa Fortuna e aeroporto por ali, né? Mas lá não tem jeito. Quando você olha de cima, parece uma cidade só. Mas é um bairro, em geral, muito cheio, muito abundante. E não só de igrejas batistas. Tem igreja presbiteriana, tem duas, se eu não me engano, presbiteriana. Lá tem duas. Tem duas presbiterianas. Casa de Oração. Assembleia de Deus tem várias, né? É uma região, mas não falta ali candidatos para o reino de Deus, né? Não. Para serem salvos. Tem muita gente ali, né? Muita gente. Muito movimento, né? É uma cidade agradável de viver por força do se tem de recursos de saúde, a saúde é muito boa, as amizades são boas. Hoje tem duas coisas que eu considero um tanto desconfortantes em Itaperuna. Droga, mas não nos afeta, mas afeta os filhos dos filhos das igrejas. Sim. Muito, né? Muitos problemas para o pastor por força disso. Você tem quantos filhos? Tem duas meninas. Duas meninas? Que bom, também tem duas meninas. Só que as minhas cresceram. A mais velha o senhor visitou no hospital, na casa de saúde. Na casa de saúde. Quando nasceu. Bons tempos aqui. Privilégio ter você aqui, ver você, entrevistar você, um jovem pastor, ainda jovem. Ainda jovem. Se você pintar, começa a disfarçar esse cabelo. Eu não sei qual é a cor natural do seu, eu não lembro, mas deve ser um castanho claro por aí. Vai usando um tonalizador para ir subindo a cor. Daqui a uns 3 meses por aí, você leva o seu cabelo para a tonalidade inicial. E ninguém vai perceber. E se alguém perceber, fala assim, foi o Heitor que mandou e está resolvido o problema. Sou maluco mesmo. Né? A sua pele é de jovem, de um adolescente. Então você pode melhorar essa visão. Não quer, não? Não, tem... Prefere ficar com cabelo branco assim? Tem 3 mulheres na minha vida que... Não deixa você ficar com cabelo fazer branco. Isso, né? Minha esposa e as 2 filhas. Tá certo. Isso é assim mesmo, né? Pois bem, vamos dar uma paradinha para
ouvir uma música e voltamos já já com o pastor Éden, trazendo uma mensagem para o nosso coração, ok? Toda vez que eu te vejo, eu me apaixono mais. Perco a noção do tempo. Ter você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção. E me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim, envolve-me com tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Tirei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim e envolve-me com tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama deste amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Voltamos com tudo pela graça, agora com a mensagem de Deus para os nossos corações, através do pastor Éden Calzolari, jovem que eu tive o privilégio de batizar e convidar para o ministério. Eu convidei, eu não chamei, tá? Eu só convidei para fazer o curso de teologia. Deus abençoe nessa palavra, querido. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seu coração esteja realmente pautado na palavra do Senhor e que você possa colocar Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, porque a diferença que Deus fez e está fazendo na minha vida, certamente Ele pode fazer na sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra
que se encontra em João, capítulo 17, Evangelho de João. Na oração que Jesus faz, ele, no versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E versículo 3 ele diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Repetindo, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Hoje eu sou pastor, fui batizado em 89, tive uma vida religiosa antes desse tempo, mas algumas dúvidas sempre pairaram em meu coração com relação à vida eterna, com relação à certeza da salvação que muitos falavam, eu não acreditava e achavam um absurdo as pessoas afirmarem serem salvas, até porque nas vidas de cada uma delas eu não observava mudança, e algumas delas eu não via a perfeição que muitos acreditam, eu acreditava que era necessário para poder entrar no céu. Muitas pessoas têm dúvidas quanto à vida eterna. E, infelizmente, em nossas igrejas, muitas pessoas também têm essa dúvida, embora sejam membros de uma igreja evangélica, e no nosso caso, uma igreja batista. Já entrevistei algumas pessoas com dúvidas, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui ela é muito clara. E é interessante como que a palavra ela é clara depois que nós tomamos uma decisão de fé de entregar o controle da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus diz, a vida eterna é esta, é conhecer Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque ele não diz conhecer somente Deus, mas ele também se inclui. E ele diz conhecer a Ele mesmo, a Jesus Cristo. Porque Deus, no seu imenso amor para com a humanidade, como está lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho por nós. Jesus Cristo, ele é a ponte, é aquele que liga o homem a Deus. E lá em João capítulo 11, verso 12, algo também uma afirmativa que eu aprendi desde quando tive o conhecimento de que todos são filhos de Deus, mas lendo a palavra e confirmando em várias Bíblias, inclusive nas Bíblias anteriores à minha conversão, o texto é o mesmo. Quando diz que todos quanto, pois, o receberam, Deus deu-lhes o poder ou a prerrogativa de serem seus filhos. Então, se por meio de Cristo, Deus nos dá a possibilidade de ser seus filhos, isso significa uma verdade clara de que aqueles que não estão em Cristo ainda não são filhos de Deus, mas criaturas. E conhecer a Jesus Cristo nos dá esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Ele do céu de Deus. A afirmação de ter a certeza da vida eterna, o apóstolo João, lá em sua primeira carta, capítulo 5, verso 12, 13, ele diz: e a vida eterna é esta, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida, e estas coisas vos escrevi, a vós que creem, para que saibam que têm a vida eterna. E Jesus diz, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Paulo, em Romanos 8, 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, meu querido, a vida eterna é realmente conhecer Deus. Um texto que sempre me deixou muito curioso é João capítulo 10, versículo 10, quando diz, Satanás veio para roubar, matar e destruir, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus fala de duas pessoas que vieram, ele, que veio dar vida e vida em abundância, e o outro que veio matar, roubar e destruir.
Mas a vida plena, a vida abundante, ela começa a ser vivida aqui. E muitos perdem a oportunidade de viver essa vida, embora tenha o seu nome escrito no livro da vida, pelo fato de não conhecerem a Deus, não buscarem conhecer o Senhor, de estar em intimidade com Ele. Porque a santificação, ela vem por conhecer a palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então hoje nós precisamos sim de mais igrejas, sem dúvida alguma, mas precisamos de vidas que glorifiquem o Senhor, vidas que sejam santas, separadas, vidas que sejam luz do mundo e sal da terra, vidas que realmente tenham a certeza da sua salvação e façam diferença o tempo todo. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. E nós temos a palavra que nos apresenta a Deus, temos a oração que nos torna íntimos de Deus e precisamos praticar a palavra. Então você tem a oportunidade já aqui de viver a vida eterna, de experimentar a vida eterna que você vai viver após a sua morte na presença do Senhor. Porque vida eterna não é o céu, vida eterna é conhecer Deus, é estar com Deus e com seu Filho. Então que você possa se apegar a essa verdade e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você possa se apegar a essa verdade diante das lutas, das provações, permanecer fiel, sabendo que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você ainda não tem essa certeza, a palavra do Senhor, ela apresenta a Deus. E a palavra do Senhor, ela indica para Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
A Bíblia é um livro extraordinário. Ao longo dos séculos e milênios mesmo, ela tem trazido para a humanidade a bênção de nos reconectarmos com Deus. É muito bom a gente dar atenção a esse livro, de que tenho o prazer de trabalhar aqui na Rede Ágatos, neste programa, a Bíblia, livro por livro, caminhando desde Gênesis até Apocalipse, numa caminhada genérica, onde a gente vê o perfil de cada livro, o seu ensino principal, como Cristo é apresentado nele, como nós somos apresentados neste livro, quais são as suas particularidades e qual o seu ensino principal. Hoje, nós vamos trabalhar o livro de Cânticos de Salomão, que é o livro da fidelidade. 8 capítulos apenas, 117 versículos, 15 minutos para lê-lo. É um livro que foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo chegar aqui na Terra, na sua maioria em Jerusalém, para o povo judeu. E nós que somos enxertados na oliveira, também nos abençoamos quando nós olhamos esse livro pela perspectiva com que ele foi escrito. Ele cobre o período da vida de Salomão e trata da união de Cristo com a sua igreja e a gloriosidade, a beleza, o encanto do verdadeiro amor. O verso-chave desse livro está no capítulo 6, verso 3, que vamos ver daqui a pouco, e as principais pessoas que estão aqui são a sulamita, o bígamo Salomão, que teve um harém de 700 concubinas e 300 mulheres, as filhas de Jerusalém e o amor rústico, porque nesse livro aqui a gente vê o amor quase na sua forma macho e fêmea, homem e mulher. O amor, na língua grega, nosso presidente da Rede Ágatos é expert tanto no grego quanto no hebraico. Na língua hebraica há 6 conotações de amor, e nesse livro em particular a gente tem mais o amor sexual e o amor romântico, o amor daquela flechinha que vai atravessando corações e nos ligando uns aos outros. Os outros tipos de amor também aparecem aqui, mas um pouco mais velado. Jesus Cristo é apresentado nesse livro como o divino amado, como aquele que é todo amor, como a rosa de Saron e o lírio dos vales. E nós, os seres humanos, somos apresentados aqui como amados, ou sendo amados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse livro, portanto, quando nós lemos, a gente vai vendo os matizes de um relacionamento conjugal, de um relacionamento romântico, de uma aproximação para a constituição de um lar e, sobretudo, o modo como um homem e uma mulher devem se amar para curtirem, na verdade, aquilo que de melhor pode haver aqui na face da terra. Lá no céu, nós sabemos que não há macho nem fêmea. Lá nós seremos como os anjos. E quem quiser aproveitar a vida na beleza que pode ser aproveitado aqui no planeta Terra, vai ver nesse livro, o livro da piedade, esse livro de Cânticos dos Cânticos, de Salomão, a maneira certa de viver como casal, a maneira certa de ser a parte masculina do casal, a maneira certa de ser a parte feminina do casal, de tal maneira que funcionam como um imã que se atraem mutuamente, chama gêmeas e, na verdade, almas gêmeas, como nós costumamos pregar nos casamentos que fazemos. Então, vale a pena ler este livro, Cântico dos Cânticos, lê-lo muitas vezes, e é nele que a gente encontra também uma maneira muito especial de sermos o marido que a esposa deseja, a esposa que o marido deseja, o modo de criar os nossos filhos e filhas para que eles também, na hora certa e no tempo certo, se abençoem e abençoem pessoas aqui nesse planeta. Fazemos bem, portanto, em ler este livro da fidelidade, para que nós cultivemos a fidelidade conjugal, a fidelidade do amor entre duas pessoas e, sobretudo e principalmente, a fidelidade a Deus, porque nesse livro, nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado como a rosa de Saron, como o lírio dos vales, falando de beleza, a beleza que deve existir na vida cristã, na vida piedosa. Que Ele nos abençoe. Até o próximo programa. Tudo pela graça.
juntos pra te adorar com todo meu ser. No altar vou me prostrar, Santo Deus poderoso, digno, Cordeiro de Deus, justo, entronizado na terra e nos céus. Só a ti adoramos, pois tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a ti, Espírito de Deus. Santo Deus poderoso, digno, Cordeiro de Deus, justo, entronizado na terra e nos céus. Só a ti adoramos, pois tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a ti, Espírito de Deus. Só a ti adoramos, pois tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a ti, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Olá, boa tarde, aqui estamos com o programa Tudo Pela Graça. Agora aquele bloco maravilhoso, li e gostei. Eu gosto muito de tudo isso que leio, vou aprendendo alguma coisa, se possível vou ensinando também, né? Com o meu ensino, o máximo que pode acontecer é as pessoas ficarem tão ruins quanto eu sou, né? Mas como Deus me deu o privilégio de melhorar bastante e progredir até hoje, quem sabe você melhora também. Vamos lá, Henrique. Vamos lá. Mais uma vez, ok? Vamos para a primeira frase dessa tarde, deste programa. Vamos lá. A ideia do Logos. O Logos expressa a estrutura do processo natural como medida do cosmos. Isto é, como a relação entre o arquê e as suas formas, a diversidade do mundo. Heráclito deu essa ideia. Então, essa ideia de arquê, de princípio, que é o mesmíssimo da Bíblia, né? Boa questão, né? Quando o senhor começou a ler, eu fiquei pensando, falei, será que é Heráclito? Porque Heráclito tem umas obras que chegaram, mas os fragmentos das obras dão uma maçaroca de um livro de umas 500, 600 páginas. Fragmentos, que é chamado o Logos Heraclítico. Não é muita coisa sobre o Logos. Ele foi o que mais falou sobre o Logos antes do João, não é? A única diferença, e aí é básica, entre o Logos Heraclítico e o Logos joanino, é que, para ele não considerava o Logos como uma pessoa. Como Deus, digamos assim. Isso aí.
considerava como uma força que rege o universo. Para o João... Não deixa de ser, né? Não deixa. A única questão é que esse verbo, ele se fez carne, esse arqué se relacionou, esse logos se relacionou. Tem personalidade, né? Então, tem essa diferença fundamental entre o logos heraclítico e o joanino. E o que é o logos? O pessoal que às vezes está nos assistindo, pastor Heitor, fica com aquela dúvida. João Ferreira de Almeida, com boa vontade, traduziu logos como verbo, como palavra, não é? Mas o que é logos? O logos